O nosso entrevistado de hoje é o deputado estadual Sargento Reginaldo. Como nós já anunciamos antecipadamente, nós pretendemos fazer aqui uma entrevista diferente de todas aquelas que já fizemos, inclusive com o próprio entrevistado de hoje, o deputado estadual Sargento Reginaldo. Nós pretendemos fazer uma entrevista onde se fale e se demonstre resiliência, fé, vontade de viver. Mas por que falarmos disso se com o próprio deputado Sargento Reginaldo nós já fizemos mais de uma entrevista falando de política, de administração e, sobretudo, de segurança pública, um tema que ele domina bem, porque é um sargento do Corpo de Bombeiros do Estado do Ceará e tem sido um dos principais defensores da área da segurança, ou do pessoal da segurança no Estado do Ceará. Nós vamos falar com o Reginaldo não sobre segurança, pode-se até falar. Vamos falar sobre resiliência, sobre fé, sobre vontade de viver, porque o deputado Sargento Reginaldo, há 4 anos, foi diagnosticado com um câncer. Lutou, venceu. 4 anos depois, ele estava curado desse câncer. Mas quis o destino que um outro câncer aparecesse. E isso, no final do mês de janeiro, ele veio a público com a fortaleza que ele tem demonstrado, com a resiliência que ele tem demonstrado, com a vontade de viver que ele tem demonstrado. Então, no final de janeiro, ele veio a público ao lado da médica que cuidou dele 4 anos atrás e que cuida dele agora, dizer que está com um novo câncer. E nós convidamos o deputado para ele falar sobre tudo isso, para ele transmitir um pouco da coragem dele, da força dele, a muitas pessoas e famílias que sofrem com esta doença, que ainda hoje tem muita gente que evita até pronunciar a palavra câncer. Sargento Reginaldo, obrigado pela sua presença aqui. Eu já confesso a emoção que sinto em tratar desse assunto com o senhor por conta da sua fortaleza. E eu pergunto, que sentimento lhe invadiu quando a médica disse que o senhor está com um novo câncer? Olá, Edson, prazer estar aqui. Eu é que lhe agradeço, Edson, porque é a primeira vez que eu sou convidado para uma entrevista para falar apenas disso, né? Eu estou na política há 6 anos, de forma efetiva como mandatário e estou na política há 14 anos como agente político. E normalmente sou convidado para falar de segurança pública, né? E política e etc. E quando você me fez o convite, para mim foi realmente muito especial, porque, de fato, desde o primeiro diagnóstico, eu fiz uma opção pessoal de não esconder da população, né, dos meus seguidores, familiares, amigos, das pessoas que acompanham o nosso trabalho, o que estava acontecendo. Até porque eu ia precisar me ausentar, né, e eu queria tornar isso muito claro. E já naquele primeiro momento eu acreditei que compartilhar essa experiência poderia ser realmente algo muito rico para gerar reflexão sobre o cuidado, sobre prevenção, né, sobre o que envolve de fato essa doença, como você falou. Muitas pessoas até hoje, com todos os avanços da ciência, continuam sem querer pronunciar a palavra câncer, né?
Eu poderia, inclusive, optar sempre por dizer que eu tenho um linfoma. Pode ser que até que muita gente não saberia. Não saiba o que é. Não saberia nem o que é. Mas o linfoma é um tipo de câncer, como a leucemia é um tipo de câncer. E eu estou pela segunda vez enfrentando um linfoma, né? A primeira vez realmente descobri mais tardiamente, mais grave. Agora, nessa segunda vez, confesso para você, eu estava contando o tempo. Normalmente o paciente de câncer, isso é um protocolo, você faz 5 anos de acompanhamento após o diagnóstico de cura, né? Então, eu obtive o diagnóstico de cura em janeiro de 2021, ali no meio da pandemia, né? Não tinha nem saído. E agora, no ano que vem, 2026, eu estaria recebendo a alta definitiva, faltava 1 ano. E eu fui para a minha consulta de rotina e a minha médica suspeitou que tinha um nódulo na minha axila. Ela faz toda a vida uma análise clínica, né? E olha meus exames laboratoriais e faz um exame clínico. E no exame clínico ela percebeu um nódulo na minha axila e disse, olha, isso não estava aqui na última consulta, que estava com 3 meses, né? Isso não estava aqui, então é melhor a gente investigar. E aí eu fui fazer uns exames de imagem, né? Existe um exame ele é muito eficiente nesse sentido. Lamentavelmente, as pessoas têm muita dificuldade de encontrar esse exame na rede pública, que é um PET scan, é uma espécie de uma ressonância magnética mais amplificada. Ela dá um panorama, ela faz um mapeamento de toda a sua estrutura celular numa foto e ela mostra os pontos de câncer na foto. Então, esse PET scan, quando eu voltei, já apontava que o linfoma tinha voltado em alguns lugares, né? Não apenas na axila, né? Tinha um no meu braço, até que já operei, né? E mais alguns espalhados pelo corpo, mas era o fechamento ali de um novo diagnóstico, né? E lógico, a primeira notícia a gente não pode também aqui ficar, eu em momento algum me abalei, em momento algum me ressenti. Claro, é um choque. Eu estava doido pela minha alta definitiva em 2026, estava celebrando ano a ano, não está tendo nenhuma alteração, me sentindo muito bem de saúde, né? Confesso para você que se você pegar vídeos meus ou fotos minhas aos 40 anos, eu estou melhor hoje, aos meus 52, do que eu estava aos meus 40 anos. Apesar de, nesse momento, estar com câncer. Mas eu passei a ter um cuidado maior com a minha saúde depois do primeiro. Então, hoje eu me exercito de forma regular, aprendi a ter um cuidado melhor com a minha alimentação, aprendi a ter mais respeito pelo meu sono, né? E mesmo com a vida ativa, e você conhece muito bem os bastidores da política, mas eu procurei, da melhor forma possível, me cuidar, tanto fisicamente como psicologicamente e espiritualmente. Então, hoje, aos 52 anos de idade, eu me sinto muito bem, apesar do diagnóstico, e todo o tratamento, né? Tenho uma boa perspectiva, estou muito otimista, e vamos para mais uma batalha que, se Deus quiser, vai ser exitosa. Sargento Reginaldo, o que doeu mais, o que mais lhe abalou, foi o anúncio do primeiro câncer ou o anúncio deste segundo câncer? O primeiro, Edson, veio com uma carga de incerteza absurda, né? O primeiro, eu jamais me imaginei, ali 40 e poucos anos, ser surpreendido por uma doença dessa. Meu pai teve câncer de pulmão, não conseguiu vencer, um homem forte, um homem à moda antiga, que você sabe muito bem o que é isso, foi militar, foi operário, né, e era um grande guerreiro. E aí, de repente, a gente viu o seu Vicente atrofiar rapidamente.
muito rapidamente, o corpo dele reagiu e, infelizmente, quando a gente levou para as primeiras consultas, ele não tinha plano de saúde, um homem simples e tal, o câncer no pulmão estava bastante avançado. Então, fez quimioterapia, radioterapia, mas infelizmente não resistiu. Então, perdi meu pai para o câncer. Na pandemia, no mesmo ano que eu descobri, eu tinha perdido a minha mãe. Também para o câncer, não? A minha mãe teve câncer de mama, estava em recuperação, tinha feito a mastectomia, estava bem, tinha feito rádio, enfim. E, infelizmente, ela teve uma outra complicação, né, no intestino e teve que ser feita uma cirurgia logo quando se descobriu a pandemia, quando ela estourou. Então, ficou aquela incerteza no diagnóstico médico, porque havia comprometimento do pulmão, quando ela foi para a UTI, mas eu não posso dizer que minha mãe morreu de câncer. O diagnóstico final ficou como se ela tenha morrido de Covid, né? Mas teve câncer. Nós não tínhamos histórico na família de câncer e, de repente, meu pai e minha mãe, nós somos 15 irmãos, né? E meu pai e a minha mãe tiveram câncer já ao final da vida. E eu sou o único irmão, até agora, dos 15, eu sou o mais novo, que foi diagnosticado com câncer. Então, a primeira notícia, ela vem com uma carga de incerteza muito grande, né? E pior ainda, eu estava às vésperas da eleição, né? Você era vereador, eu né? era vereador, estava no primeiro mandato e ia concorrer para a reeleição de vereador. Faltava poucos dias para começar o pleito eleitoral, quando a médica disse, eu preciso lhe internar e preciso lhe internar urgente. E aí realmente a coisa estava grave, né? O linfoma não Hodgkin, que é o tipo que eu tenho e tive naquele primeiro momento, ele tem uma variação muito grande, mas ele está classificado em 5 níveis, eu estava no 4º. Então, assim, estava bem complicada a situação e eu precisava dessa internação urgente. Eu só pedi a ela para resolver os problemas do TRE burocráticos, me dê 4 dias, pelo menos. E aí, abrir conta de campanha, não sei o quê, assinar todas as documentações, registrar minha candidatura, corri para o hospital e passei a campanha toda dentro do hospital e fui reeleito dentro do hospital. Então, a eleição foi em outubro e eu só recebi alta em janeiro. Ainda tive que fazer um transplante de medula. Eu não precisei de doador, como foi o caso que virou até filme agora, né, da nossa jornalista aí, ficou conhecida no Brasil todo, né? O meu transplante de medula, ele é chamado transplante autólogo. A medicina, coisa fantástica, retira uma célula tronco sua que esteja sã, completamente boa, congela, vem uma quimioterapia mais pesada e destrói totalmente o seu sistema de defesa, o seu sistema imunológico. É como se você fizesse um reset no seu computador. Foi isso, né? Vamos resetar tudo aqui. Depois que você está praticamente morto, você está com o seu quadro lá no zero, embaixo, defesa zero, totalmente vulnerável a uma infecção qualquer, né? Você fica numa UTI e aí ele vem com a célula, descongela ela, introduz na coluna, né, na medula, e ela é estimulada com medicações a começar a proliferar. Então, tanto que você é considerado uma nova vida, você começa a contar a sua vida a partir daquele ano, ou seja, eu estou no meu 4º ano de vida, eu tive que tomar vacinas de criança, eu fiz todo um ciclo vacinal, inclusive no Albert Sabin, que é o hospital infantil, fiz todo um ciclo vacinal de criança, você perde completamente. Todas aquelas vacinas que você toma quando é criança, você perde completamente, porque você foi resetado. Então você fica vulnerável a qualquer doença. Sarampo, catapora, enfim, toda aquela coisa lá que as crianças tomam, exatamente. Tomei
todas de novo para começar a ter um novo, né, sistema de defesa, né, do meu organismo. Então estava indo tudo bem, mas realmente não dá para comparar. Nesse segundo momento, como eu não sabia se eu ia ter que enfrentar a quimioterapia de novo, a incerteza inicial deixa você, puxa, de novo, a quimioterapia ela é muito pesada, ela dói muito, né? Não dói só em você, ela dói na família toda, né? E aí, assim, minha esposa principalmente, os meus 3 filhos que acompanharam todo o processo dentro do hospital, que ficavam se revezando, né? Minha esposa ficava de dia, meus filhos à noite, sofreram muito com isso. Você vê lá o seu pai ali, seu marido, né? Teve momentos... Eu consegui fazer campanha dentro do hospital, mas teve momentos que você não consegue pegar no celular, tem momentos que você não está conseguindo falar, né? Então é muito doloroso. E eu fiquei nessa expectativa quando a médica disse, olha, mas se acalme, o tratamento vai ser diferente, você vai poder ter uma vida normal. Isso para mim é fundamental. Estar trabalhando durante o tratamento, poder me exercitar durante o tratamento. Pode acontecer momentos que a medicação vai dar reações e eu tenha que me ausentar? Pode. Mas nenhuma reação será como as primeiras reações. Não tem como comparar. Eu poderei ter reações adversas bem graves, mas que vão ser controladas. Não, vão ser controladas com alguma medicação que o médico vai agir em cima dos efeitos e vai dizer, não, tudo bem, então dá um repouso aí, tá bem, agora volte a trabalhar, né? Mas nada como o que eu vivi, né, na primeira vez. Então isso me dá uma tranquilidade muito grande, até para o meu psicológico, né? Porque ficar preso dentro de um hospital é uma coisa que ninguém quer, né? Ainda mais diante de uma doença como essa. Então, a condição de poder estar vivendo uma vida normal, de poder estar sendo tratado em casa, né, via oral, é muito bom. São os avanços da medicina, né, que estão dando resultados fantásticos, são medicações caras, mas já estão disponíveis, já estão acolhidas pela Anvisa, né? Já existem inclusive outros tratamentos mais avançados ainda, Edson, que é uma célula modificada que hoje é colocada dentro, né, do paciente com câncer. Células RAS-T ou alguma coisa assim. Ela não se aplica ao meu caso, mas já tem casos de câncer muito graves que estão sendo feitos esses tratamentos com essas células e estão dando excelentes resultados, né? Deputado Sargento Reginaldo, insistindo na sua sensação do primeiro momento, lá há 4, 5 anos atrás, quando a médica confirmou o diagnóstico de câncer, você pensou imediatamente no seu pai e na sua mãe, para comparar, disse, eu vou já como eles foram, ou você pensou que não, eu não vou ser vencido como eles foram vencidos? Olha, é uma tempestade, viu, Edson? Eu estava indo para a Câmara e fui para a consulta antes do plenário, né? Eu estava todo de terno e cheguei, tinha entregue os exames, era tudo novo para mim, então não sabia ainda. Sabia ler o que tinha lá. Eu tinha feito uma cirurgia, uma retirada da amígdala, que era onde estava o nódulo maior, né? No linfoma, ele vai atuando nos gânglios e eu estava com dificuldade até de engolir. E aí eu fui para um otorrino, fiz essa cirurgia, ele suspeitou, disse, eu acho que é um linfoma, vou te encaminhar para especialista. Ela pediu um novo exame, quando eu fui entregar o exame, aí ela me deu a notícia, né? Então é uma tempestade passando na sua cabeça, né? Você vê o chão desaparecer. Eu realmente, o primeiro impacto, ele é péssimo. Pensava na família, pensava nos meus pais, pensava na minha esposa, nos meus filhos, como é que iam ficar, se eu ia sobreviver. Mas eu saí dali
Eu olhei para minha esposa, ela chorando, eu disse, nós vamos vencer. Peguei na mão dela e disse, nós vamos vencer. Se acalme, enxugue as lágrimas. Fui trabalhar, normal, fui para a Câmara, reuni minha família, né? E aí já deu tempo de eu tentar absolver e buscar algo que aí é onde pode parecer estranho para qualquer pessoa. Edson, se você me perguntar para mim qual foi o pior momento da minha vida, você nunca vai ouvir eu dizer que foi o câncer. E ao contrário do que muitas pessoas podem parecer, eu sou grato ao câncer. Mas isso é muito pessoal. Isso é muito pessoal porque eu estava vivendo um momento difícil do ponto de vista espiritual. Eu sou uma pessoa com uma história de fé, né, muito desde a minha juventude, sempre estive envolvido com movimentos cristãos e trabalho e doação, e, enfim, entrega. Todo o meu trabalho artístico cultural, por exemplo, até o Cine Hollywood, ele foi um trabalho voltado para a divulgação da mensagem do Cristo, da espiritualidade. Então eu tinha uma relação histórica com a crença de que existe uma vida depois dessa. E nesse primeiro momento, essa fé não ficou abalada, não? Porque aí é que tá. Eu estava vivendo um momento onde a minha fé tinha desaparecido. Eu estava vivendo um momento muito distante de Deus e, na verdade, quando eu descobri o diagnóstico do câncer, eu voltei para Deus para dizer, e aí, o que o Senhor está querendo de mim? É isso mesmo? E lá no meu íntimo, eu tinha uma convicção muito grande de que Deus estava dizendo para mim, eu vou te provar que eu tenho um controle absoluto sobre a tua vida. E eu vou te mostrar agora. Sou eu quem vou resolver, sou eu quem permitir que você estivesse vivendo isso e sou eu quem vou dar a solução para isso. Era a incerteza da minha vida, a incerteza do meu futuro político, estava tudo em jogo, né? Eu entrei na política, eu abri mão de uma carreira militar, você sabe, eu abri mão de uma carreira docente, eu era professor universitário, tive que abrir mão do meu emprego, eu estava numa trajetória, começando a criar uma trajetória como ator de cinema, estava no meu terceiro filme, poderia ter aberto portas e etc. Abri mão disso tudo para a política. Então havia um prejuízo pessoal muito grande se eu tivesse perdido aquela eleição naquele ano. Isso me preocupava, né? A minha vida ia estar toda desorganizada, com o trabalho e tudo. Sem falar na possibilidade de morrer e etc. Então, estava na mão de Deus. Eu fui à igreja com a minha esposa, recebi o diagnóstico de manhã, à noite fomos à igreja e tudo isso se passou nessa minha conversa com Deus dentro da igreja. Eu voltei para casa convicto de que Deus me daria a vitória. Reuni minha família, né, quando estava todo mundo ali já muito apavorado com a história, eu disse, ei, porque eu vou vencer. Né? E entrei no hospital, eu tive uma visita surpresa que prepararam para mim, né? amigos políticos, etc. A casa dos meus pais é a casa onde eu nasci e me criei, eu estava morando a um quarteirão de lá. E eu fui com a minha esposa lá, né? E quando eu saí, estava uma pequena multidão, né? de amigos de vários lugares, né? Políticos, amigos de infância, amigos da assessoria, enfim, militares. E para mim foi incrível, né? E claro que é um momento marcante. Eu tenho esse vídeo registrado nas minhas redes sociais e eu disse para eles, eu estou entrando no hospital, eu sairei de lá vitorioso. E pedi que eles cuidassem da minha campanha. E a minha campanha naquele ano tinha como slogan, criado por eles, cuide da sua saúde que nós cuidaremos da sua campanha. Né?
Os meus amigos criaram isso, abraçaram minha campanha e eu fui para o hospital. Convicto de que eu sairia de lá vitorioso e assim aconteceu, graças a Deus. Sou muito grato a Deus e por isso tudo, assim, e tenho estimulado, Edson. A gente começou essa conversa falando que as pessoas não querem nem pronunciar essa palavra. Eu saí do hospital e eu tenho dito para muita gente, existe vida após o câncer. Existe vida durante o câncer. E uma coisa que é fato, o câncer mata menos do que, infelizmente, a ineficiência do serviço público de saúde. Não é o câncer que é tão mortal hoje. Já foi uma época, como a AIDS foi no início. Mas se o paciente tiver todo o acesso que ele deve ter a todas as terapias que estão disponíveis, as probabilidades de cura deles são imensas. Deputado Sargento Reginaldo, o senhor disse que leva uma vida normal. O que o senhor não levou na época, né? O senhor já relatou aqui que teve que ser hospitalizado, sim. Que ficava em momentos que tinha dificuldade até de pegar o celular, de falar, de se alimentar. O que é essa vida normal, sabendo que não está normal? Isso para mim... Isso para mim, o senhor realmente não tem faltado à Assembleia, espero continuar não faltando. Tem se mantido presente na tribuna da Assembleia, em todas as conversações que existem lá na Assembleia. Isso aparenta realmente para todos nós jornalistas que cobrimos a Assembleia e para a sociedade em geral, que o senhor está com uma vida normal. Mas o que é essa vida normal, sabendo que dentro de si tem algo grave? Eu não sei se é excesso de otimismo, de fé. Eu vou dizer para você eu disse um dia desse para uma amiga psicóloga, eu não guardei memórias ruins do meu primeiro tratamento, né? Tipo, eu meio que deletei, eu acho que inconscientemente, quando eu tento passar na minha memória tudo que eu vivi de ruim durante o tratamento, eu me lembro muito menos do que eu lembro das coisas boas que isso tudo significou para mim. Então agora, no segundo diagnóstico, eu decidi focar no que eu tenho de concreto positivo ao meu favor. Eu tenho um prognóstico de uma vida que eu posso ainda ser bastante longeva, né? Eu poderei viver 20, 30 anos, não sei, aí também não depende só de mim nem da ciência, depende da vontade do pai e eu estou submetido a ela. Mas, se a medicação, eu deverei tomá-la, pode ser que eu tenha que tomá-la pelo resto da vida. Ou seja, eu virei uma espécie de paciente crônico como um hipertenso, um diabético, que tem que estar controlando aquilo, né? Então, o que a gente tem percebido é que essa medicação, ela poderá ser necessária, né? Sem tempo para encerrar. E se ela está me dando condição de eu fazer tudo aquilo que eu gosto de fazer, que eu amo trabalhar, eu trabalho desde muito cedo e nunca tive medo de trabalho, muito pelo contrário, você já deve ter visto, eu não falto sessão, normalmente eu sou um dos primeiros que chego, eu sou praticamente um dos últimos que sai, enfim, não tem sábado, domingo, feriado, para mim, qualquer hora que eu precise estar atuando como político, eu vou estar atuando. Então, para mim, isso é uma vida normal. Mas eu tenho que ter rotinas de acompanhamento médico muito mais constante, eu tenho que fazer exames muito mais periodicamente, pode ser que em algum momento a medicação dê efeitos colaterais que eu precise estar em casa deitado, repousando, né? Eu preciso fazer acompanhamento com um cardiologista, porque dentro dos efeitos da medicação, eles podem afetar, né, sistema circulatório. Efeitos colaterais. Sim. Os efeitos colaterais de uma medicação dessa, Edson, elas vão de 0,1 a 1000.
Então eu posso ter aqui 0,1, uma besteirinha de nada, e posso ter algo muito grave, certo? De efeito colateral. Nós temos casos... Daí a necessidade do acompanhamento. Exatamente. Você vai ter pessoas com mais do que a minha idade, 70 anos, 80, que estão tomando essa medicação e estão vivendo uma vida normal. Então, eu estou baseado nisso, eu estou me pegando naquilo que eu tenho de positivo, eu tenho certeza que a posição que eu ocupo, e é claro, né, eu tenho hoje, graças a Deus, a condição de fazer esse tratamento com a eficiência que, lamentavelmente, a grande maioria da população não tem acesso. Eu tenho um plano de saúde, eu sou atendido Era exatamente isso que eu ia entrar nesse assunto. Sim. Agora. O senhor, deputado, sargento, teve uma vida já artística, né? Eu vou perguntar sobre o assunto que o senhor começou a falar, mas antes eu queria saber se o senhor está sendo forte, porque é forte realmente, ou porque o senhor está naquele momento artístico interpretando uma fortaleza? Não, eu não estou interpretando, não. Eu me lembro na morte do meu pai, né? Eu me preparei muito para a morte do meu pai. Eu sou o mais novo, mas por conta da minha vida religiosa ter sido muito intensa, dentro da minha família sempre havia aquela imagem do Reginaldo é a pessoa que pode, nesses momentos, trazer um equilíbrio, né, e uma palavra, enfim. No dia da morte da minha mãe, eu estava na minha casa em Pindoretama, as minhas irmãs ligam para mim, vai no hospital que o médico... E já estava todo mundo esperando que a notícia era a pior. E ninguém queria ir, mas eu que fui receber a notícia. E eu ainda me lembro hoje, Edson, do sepultamento do meu pai, né? Eu estava tão tranquilo, eu sabia, assim, acompanhei todo o processo, até o último suspiro, literalmente até o último suspiro. Ele internado, eu estava do lado dele quando ele deu o seu último suspiro de vida. E no dia do sepultamento, algumas pessoas chegaram para mim e disseram assim, puxa, como você é forte, né? Mas não é porque eu acredito numa vida que não se encerra aqui. Eu sempre acreditei, isso é a minha crença. Se eu acredito em Deus, se eu acredito no Cristo, eu tenho essa expectativa desse reino espiritual que Jesus diz que preparou para nós, eu acredito nisso. Então, eu não estou... Eu disse para o pastor da minha igreja, eu disse para minha esposa, Edson, eu poderia morrer dentro desse tratamento de qualquer coisa mais banal possível, de um acidente automobilístico. Ninguém está isento disso. Eu pego as estradas do Ceará para viajar a trabalho. Eu poderia morrer de uma bala perdida. Eu poderia morrer no meio, correndo na beira-mar e um raio cair na minha cabeça. Pode acontecer, né? Então, a morte é uma fatalidade. Ela foge do nosso controle, a não ser que você faça a loucura de cometer um suicídio. E eu jamais farei isso. A morte está nos planos de Deus. Então, para mim, isso é muito claro. Na hora que Ele decidir que é a minha hora, eu partirei. E partirei tranquilo, certo? Eu não tenho medo da morte, né? Isso eu digo com muita tranquilidade. Então, para mim, é mais uma batalha, né? É mais uma luta que eu vou ter, natural, né? Graças a Deus ela está mais controlada. Não sei se ela pode complicar em algum momento, tá? Eu não tenho garantia disso. Ela pode complicar em algum momento? Ela pode, mas hoje que ela está bem, eu vou tratá-la como agora. Eu não vou ficar pensando se amanhã pode ser um dia ruim. Eu estou bem, você tem me visto, né? Eu tinha me inscrito, como eu falei, porque eu resolvi me cuidar muito mais depois do primeiro câncer, eu sou professor de educação física, mas estava sedentaríssimo, por conta da política, relaxado, engordando.
Rapaz, eu comecei a me dedicar, e aí arrastei minha esposa e hoje a gente virou atleta, estamos correndo, né? Fiz uma meia maratona, aliás, fiz 3 meia maratonas ano passado, faço parte aí de 5% da humanidade que é capaz de correr 21 quilômetros. Corri. E aí eu peguei e botei um desafio maior para mim, vou fazer minha primeira maratona, são 42 quilômetros. Esse ano, está marcado para junho, só que eu fiz isso ano passado, me inscrevi em novembro, né, para uma prova que vai ser em junho, no Rio de Janeiro. Aí descubro o diagnóstico em janeiro. E perguntei à minha médica, e agora? E ela acompanha a minha rotina, ela disse, a princípio, continue. Se acontecer alguma coisa, a gente vai acompanhando. Então, eu continuo treinando e espero fazer disso mais um motivo de superação, de mostrar às pessoas que é possível, né, ter uma vida. Eu já vi, você descobre o câncer, você começa a acompanhar perfis de várias pessoas que encararam essa doença de uma forma bem entusiasta. Diferente mesmo, da bem tradicional. diferente, Então eu vi mulheres que enfrentaram o câncer e continuaram se exercitando e trabalhando e tal, que perde o cabelo todo e está ali, está na luta e está cuidando da vida. Não é fácil, mas a gente precisa mostrar para quem está descobrindo essa doença que é possível e que ela deve continuar acreditando. O fator psicológico, ele tem uma colaboração, uma importância muito grande durante o tratamento. Quanto mais forte você se mantenha, né, a gente sabe, já existem hoje pesquisas científicas falando sobre isso, do quanto o seu emocional interfere, por exemplo, no seu sistema de defesa, no seu sistema imunológico. E se a doença vai afetar seu sistema imunológico e a sua mente ainda está lhe destruindo para derrubar mais ainda o seu sistema de defesa, eu digo, não, então eu vou aqui para o meu otimismo, eu vou jogar isso lá para cima, né, e eu trato isso com muita seriedade. Deputado Sargento Reginaldo, pela sua atuação, o senhor já é um homem privilegiado na sociedade, né? Deputado estadual, o senhor é sargento do Corpo de Bombeiros, falou aí da universidade como professor, então é um homem que está acima da média da nossa população. Também nessas maratonas, né? Você deu um dado aí que eu não sabia. Só apenas 5% da população. Até um pouco menos que isso. É quase 5% da população pode correr 21 quilômetros. Correm hoje 21 quilômetros. E quando eu botar para 42, isso ainda vai cair mais ainda. Mas então, continuando na minha pergunta, muito extensa, né? Ultimamente, tem se falado muito, inclusive na Assembleia, da ausência, não é total, mas a ausência significativa do poder público na ajuda para os hospitais públicos tratarem melhor os pacientes com câncer. Pergunta ao senhor, o tratamento que o senhor faz é diferente do tratamento que se aplica ao cidadão comum, ao homem e à mulher comum? Não tenha a menor dúvida, certo? Eu jamais seria aqui ingênuo, tolo de querer dizer que vai ser tão fácil para você que está submetido à política do SUS, do INSS, do que está sendo para mim ou para qualquer pessoa que tenha um plano de saúde. Então, eu tenho acompanhado pacientes, muitas pessoas acabam procurando a gente, que quando chegam na porta de um ICC da vida, e eu tive isso dentro da minha... Que, por sinal, é um grande hospital, né? Fantástico. Você vai ter aí os melhores... do Ceará, você vai ter aí os melhores e mais capacitados profissionais do Estado. O que é o problema? O problema é o tamanho da demanda para um equipamento como esse, né? Hoje você tem tratamento de câncer
em Fortaleza, mais de 65% eu acredito é Fortaleza, eu não estou me lembrado agora o dado exato. Você vai ter Sobral, atende uma pequena demanda, você vai ter Juazeiro do Norte, atende uma pequena demanda, e agora, por cobrança da oposição, por luta nossa, cobrando, visitamos os hospitais regionais, e o governador Elmano iniciou, com uma parceria com o ICC, o tratamento lá no Hospital Regional do Vale do Jaguaribe. Uma parte do tratamento, que por exemplo, Edson, a radioterapia, que ela é importantíssima, ela dá respostas rápidas. Em alguns casos de câncer, você faz 12 sessões, alguma coisa assim, de radioterapia, e o paciente não vai fazer nem químio. E é aquilo o tratamento dele. É um tratamento doloroso? É, mas altamente eficiente. Em Fortaleza, nós temos um dos melhores equipamentos do Brasil, tanto no ICC como no CRIO, que não é público, mas tem parceria direta com o SUS e atende o nosso público em geral. Qual é o problema? O problema é que o paciente, vamos lá, porta de entrada do sistema de saúde, posto de saúde, atenção primária, são as prefeituras. Tu chega lá com, vou botar um paciente que estivesse na minha mesma situação, lá atrás. Rapaz, eu estou com um problema na garganta, olha que pela rede privada, eu ainda recebi um diagnóstico equivocado, fui para um médico, fez uma endoscopia, me tratou como se fosse uma gastrite, eu vi que não estava dando resultado, passou a medicação e fui para o otorrino. Por iniciativa própria. E no otorrino teve a suspeita, a cirurgia e descobri. Mas beleza. O cidadão comum vai para o posto de saúde. Quando o médico desconfiar, ele vai encaminhá-lo para uma consulta eletiva. Aí começa o problema. A fila para a consulta eletiva, certo? Aí ele vai para essa consulta eletiva. Vamos supor que era o otorrino. O otorrino diz, eu tenho que te operar. Mais uma espera. Operou. Rapaz, eu preciso fazer a biópsia e tal. Mandar agora você para um especialista da área. Era um hematologista. Vai chegar no hematologista quando? Aí o hematologista diz assim, eu preciso de exames, de imagem, uma ressonância que seja. Meu amigo, tem gente esperando há 10 meses, 1 ano, por uma ressonância na rede privada, na rede pública. Aí, quando esse camarada inicia o tratamento... A doença já se apossou do seu corpo. O câncer não espera. Ele não espera. Por isso, quando eu contei aqui, que a minha médica disse, eu preciso me internar urgente, porque ele estava avançando. Então, dias a mais era problema. Então, eu cheguei a dizer na minha ingenuidade, a campanha eleitoral dura 45 dias, você sabe, né? E eu disse... Vamos aguardar passar doutora, a campanha. Campanha, doutora, eu vou para minha reeleição. Ela, uma médica que eu tenho um carinho, um respeito imenso, virou minha amiga, a doutora Diana Jorge Pires. Ela disse, você tá louco, você quer morrer? Você quer morrer? Pode se eleger. E aí, que vai adiantar? É. Vai se eleger? Vai estar morto? Eu lhe interno amanhã, foi a primeira resposta dela. Lhe interno amanhã. Era já tão fez urgente. uma concessão. Não lhe interno agora, lhe interno... Foi. E aí eu pedi os tais 4 dias que eu falei antes para poder resolver a documentação e ela aceitou, topou e eu consegui resolver a burocracia da campanha e entrei. Então, um paciente da rede pública, até ele iniciar o tratamento, o que é que você vai ver? E eu participei de muitas audiências com o Ministério Público sobre o tratamento de câncer aqui no estado do Ceará, incluindo Secretaria de Saúde do município, do estado, todos os hospitais que atuam na área. Nós tivemos aí quase 2 anos de audiência pública e eu acompanhei quase todas, cobrando ações efetivas com essa demora. Existe uma lei dos 60 dias, Edson, lei federal.
Do momento que o paciente chegou no médico e ele disse, você está com suspeita de câncer, até o início do tratamento, 60 dias. Tá, 60 dias. É uma letra Meu morta, amigo, né? Isso é triste, cara. É triste. Sabe, você tem uma lei que não funciona em praticamente lugar nenhum do Brasil. Com 60 dias você não faz, no serviço público, não faz nem os exames. Ele não conseguiu a consulta eletiva. 60 dias ele não conseguiu a consulta eletiva que vai abrir espaço para pedir os exames. Porque quem vai pedir esses exames mais aprofundados é o especialista. O clínico lá suspeitou e tal, rapaz, vá. Né? Pra você ter uma ideia, Edson, o câncer que mais mata mulheres no Brasil é o câncer de mama. Ainda. Um câncer de fácil identificação. Um câncer que Se você os mamógrafos que tem o Brasil funcionassem, você pega na Europa, a linha é descendente de morte de câncer. A do Brasil ainda é ascendente. Aí quando você vai investigar aqui no estado de Ceará e em Fortaleza, você encontra mamógrafo parado porque a paciente não chegou. Ainda, né? Porque não chegou. Tá entendendo? Você tem lugares em que estão disponíveis para fazer o exame, só que ela precisa passar por toda a burocracia do SUS para que alguém eu vou já lembrar o termo que é utilizado atualmente. Você entra numa espécie de um cadastro geral. Então, nesse cadastro geral, vamos lá, é mamografia? Onde é que tem mamografia? Tem aqui, tem ali, tem acolá. Tá, beleza, onde é que está vago? Tá, tu marca essa paciente para aquele lugar. Então, é mais ou menos... nacional... É mais ou menos desse jeito que funciona tanto no municipal como no estadual, tá? Você ganha um número e é uma consulta eletiva. Qual é o especialista? Cardiologista? Então, onde é que tem? Vai ser marcado. Para chegar lá no local onde tem o mamógrafo, às vezes a demora está lá disponível e não chega paciente. Isso eu fui verificar em loco. Em loco com quem presta serviço para a rede privada, pública. A burocracia emperra. A burocracia atrapalha. Para você ter uma ideia, o médico otorrino que me operou, ele me reclamou à época. Ele disse, Reginaldo, eu tenho vagas disponíveis para atendimento via SUS. Porque ele é médico da universidade. E, às vezes, não chegava paciente. Então, como é que um especialista, um médico de uma UFC da vida, está com vaga disponível, a população precisando e o paciente não chega, porque não foi feito o encaminhamento? Ele disse, olha, antes, por mais que eles tenham tentado dar uma maior organização, mas eu conseguia dizer, olha, eu tenho vaga, e vinha. Aí se criou o sistema, em tese ele é para funcionar muito melhor, porque é para tentar acabar com os jeitinhos brasileiros e etc., né? Mas, infelizmente, acaba criando uma demora maior para o paciente chegar até onde ele precisa chegar. Sargento Reginaldo, esse conhecimento que o senhor tem hoje da situação da saúde pública em razão da sua própria doença, motiva o senhor a cobrar mais? Sem sombra de dúvida. Eu acompanhei toda essa sequência, como eu lhe falei, de audiências, porque eu queria dar minha contribuição. Eu apresentei na Assembleia Legislativa um projeto para a gente criar uma política estadual de combate ao câncer. Infelizmente, você sabe, como poucos, como é que funciona hoje para um projeto de um deputado de oposição tramitar na casa. Um projeto extremamente importante, né? Você criar realmente essa política estadual, ter uma disposição governamental para tratar desse problema que, Edson, todos os estudos das grandes instituições nacionais que eu ouvi até aqui apontam
para um crescimento exponencial do câncer no Brasil. Entre mulheres, entre homens, câncer infantil, alguns mais graves do que o outro, por exemplo, câncer de intestino. Nós temos uma barreira terrível, tanto das dificuldades de acesso aos exames especializados, porque câncer de próstata, o preconceito masculino de fazer uma prevenção, né? Câncer de intestino, que você precisa fazer um exame que é delicado e complicado, que o homem também não gosta de fazer. As palavras vão faltando na minha cabeça, tentando lembrar que o exame que é feito para o diagnóstico do câncer de intestino. Colostomia. É quase isso, não, né? Não é. Colostomia já é a cirurgia que faz, né? Colostomizado. Então você tem tanto a dificuldade de acesso, como tem a dificuldade de mentalidade. Nós não trabalhamos na prevenção. E o homem mais ainda. Então o número de câncer masculino, de próstata, de intestino, está crescendo ao ponto de que quando eu fui fazer as minhas prevenções, não mais apenas para o linfoma, mas aí comecei a ter outros cuidados. Para você ter uma ideia, o exame que era indicado para homens acima de 50 anos, há 10 anos atrás, hoje já está sendo recomendado para pessoas acima de 40. E nós tivemos um caso nacional bem famoso, que foi a Preta Gil, que descobriu, numa idade fora da curva, né, um câncer já num estado bem difícil. Bem avançado. Certo? Saiu agora do hospital depois de mais de um mês hospitalizada e cirurgias delicadas. Ela é um caso específico, que você precisaria fazer esses exames cada vez mais cedo, como está a questão do câncer de mama. Não é mais uma questão só de que o toque, o alto toque, né, vai resolver. Não. Precisa ir para o médico, precisa fazer mamografia, certo? E nós não avançamos nesse trabalho preventivo para evitar, porque é um tratamento caríssimo, Edson. Se os governantes brasileiros bem pensassem, todo e qualquer investimento para trabalhar na prevenção ainda era barato diante do quanto custa pegar um paciente com câncer já avançado. Né? Deputado Sargento Reginaldo, o que o senhor vai dizer para as pessoas, milhares, que sofrem hoje com o câncer, que já sofreram com o câncer, as famílias que perderam entes queridos para o câncer, o que o senhor diz para eles? O senhor, em 5 anos, foi diagnosticado 2 vezes com 2 cânceres e está vivendo, como o senhor já afirmou aqui, uma vida normal. O que o senhor diz para essas pessoas? Que elas precisam, muita gente precisa de estímulo, porque quando recebe o diagnóstico já acha que morreu. E, de certa forma, morre um pouco para a vida. O senhor poderia estimulá-la, dizer que não é assim? Sem dúvida. Hoje a minha certeza de que você pode enfrentar o câncer de frente, a ciência já deu as respostas. O câncer tem cura. Primeira coisa que você tem que botar na sua cabeça, o câncer tem cura. Mas o acesso na rede pública é difícil, porém, quanto mais rápido eu chegar, maiores são as minhas chances. Então, se previna, se cuide. Mas você já recebeu o diagnóstico. E agora, o que é que eu faço? Primeira coisa, confie, acredite. Acredite de que você vai vencer. A primeira vitória que você precisa ter, ela é mental. A primeira vitória. O Edson foi muito feliz em dizer, a pessoa já se sente morrendo. E não é isso. Câncer não é sinônimo de morte. E eu já encontrei pessoas nessa minha trajetória, nessas minhas andanças, que foram atendidas na rede pública e que já enfrentaram 2, 3 câncer. E estão bem, e estão vivendo. Então não é só porque eu estou na rede sendo atendido num hospital particular.
O câncer tem cura, nós temos excelentes profissionais na rede pública do estado do Ceará, no CRIO, no ICC, no HGF. O ICC, aliás, é referência nacional. Referência. A minha médica, ela era médica do HGF. Quando você pega os melhores médicos que você tem às vezes na rede privada, estão atuando também no ICC. Atuam no ICC e atuam na rede privada. Atuam no CRIO e atuam na rede privada. Eu fui visitar o CRIO e vi aparelhos que estão entre os mais caros do Brasil, aqui em Fortaleza, à disposição da população, tá? Mas, para responder a pergunta específica, primeiro resolva aqui, na sua cabeça. Primeiro resolva o seu emocional. Depois, vai para o espiritual, conversa com Deus e faz realmente, deixa Ele dizer dentro de você o que é que Ele está esperando de você nesse momento. Porque eu tenho realmente dito, Edson, o câncer para mim, ele foi transformador. Ah, mas voltou. Mas ele foi transformador. Eu hoje sou uma nova pessoa, eu hoje sou um novo ser humano, muito por conta do que eu vivi. Né? Eu não desejo que você precise passar por isso, mas se você está passando por isso, extraia o que ele tem de melhor, extraia o que ele pode te oferecer de melhor. Né? A minha mãe estava com 87 anos quando descobriu o câncer e estava já vencendo se não tivesse sido a Covid. Uma senhora de 87 anos. Né? Eu encontrei agora um amigo e disse, meu pai, Reginaldo, passou 10 anos fazendo tratamento de câncer e morreu de uma outra besteira. Né, de uma outra coisa e estava sendo muito bem tratado. Então, seja confiante no que você tem à sua mão. Você tem à sua mão hoje muitos recursos para que você possa enfrentar essa doença. Agora, fazer isso com altruísmo, fazer isso com essa mentalidade de vitória, pode ter certeza que já é um grande passo. É o primeiro passo para a vitória que você vai dar, é na sua decisão de como você quer enfrentar isso. Eu quero entrar para essa batalha como um derrotado ou eu quero já entrar nela como um vitorioso? Eu, desde o primeiro momento, decidi entrar nela como vitorioso. Lá atrás, disse para todo mundo, vou vencer. E não era que eu não achasse que havia risco de morte. Você tem uma ideia, toda vida que eu entrava numa quimioterapia, a minha médica dizia todos os possíveis problemas que poderiam decorrer e ela sempre dizia, inclusive, você pode morrer. Ela nunca deixou de me dizer a verdade do tratamento duro que eu enfrentei. Reginaldo, pode acontecer isso, inclusive você pode morrer. Sargento Reginaldo, então eu deputado, preferia pegar sempre o lado positivo e foi como eu enfrentei tudo isso. Né? Deputado Sargento Reginaldo, eu posso dizer que ninguém que converse com o senhor tem o direito de dizer que lamenta o senhor estar pela segunda vez com câncer. Ao contrário, deve parabenizá-lo pela sua fortaleza, pelo que o senhor transmite de segurança para as pessoas que têm essa doença, uma doença muito grave, sim, mas que muita gente já venceu e muitas outras pessoas a vencerão. Muito obrigado, Renan. Sucesso. Eu que lhe agradeço, Edson, como eu disse, né, a oportunidade de estar conversando sobre isso. Eu sei que vai chegar a quem está precisando. Alguém vai ouvir assistir essa entrevista e talvez vai ser impactado por ela, né? E se você quiser falar a respeito disso comigo, vai lá na minha rede social, procura lá como é que foi a nossa história, @Sargento Reginaldo, terei todo o prazer também, né? Muitas pessoas me mandam mensagem quando estão sabendo do diagnóstico, terei todo o prazer da gente conversar um pouco mais sobre isso. Obrigado.